vou então com o nosso próximo convidado, Guilherme Zanin, estrategista da Avenue. Muito boa tarde, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, e aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Bom, queria começar falando então sobre os resultados dos bancos nos Estados Unidos. JP Morgan, Morgan Stanley ali divulgaram resultados abaixo do esperado. Já podemos ver os números preocupantes ali ou o segundo semestre do ano promete trazer um panorama mais claro do impacto da guerra e do risco de recessão? Isa, eu acho primeiro que o setor bancário, na verdade, ele é um setor à parte, né? A gente começa analisando os números de alguns bancos que eles começam, assim, a dar indicadores, eles podem ser catalisadores de curto prazo do que pode estar acontecendo com a economia, mas também a gente tem que avaliar que eles não são uma proxy fidedigna do que acontece com a economia real. A economia real ela está sendo muito impactada pelos níveis de inflação e geralmente esse movimento não tende a impactar tanto o setor bancário. Altas de juros, sim, altas de juros são algo relevante. E o que a gente viu nesse primeiro movimento, nesses primeiros balanços? Um clima de cautela, que é natural, tá? O trabalho de uma instituição financeira é intermediar recursos de um agente superavitário para uma pessoa deficitária e ganhar spread, ganhar a relação no meio do caminho. Só que a gente vê que quando os níveis de risco começam a aumentar, ou o medo, a aversão ao risco começam a aumentar, os bancos eles têm que fazer provisões. Isso quer dizer garantias que daqui a pouco, se der algum problema, eles estão preparados. Nesse clima de que a gente vê no início do ano, o mercado de ações caindo de forma considerável, os níveis aí de demanda diminuindo bastante, o sentimento do consumidor diminuindo, os bancos, de forma geral, americanos, vieram com um resultado que dizia assim, eu vou dar um tempo, vou dar um freio. Então, um grande destaque, JP Morgan, que estava fazendo uma recompra de ações, decidiu parar de recomprar e reforçar o caixa. Goldman Sachs viu a sua área de M&A, IPOs, cair consideravelmente, então a sua receita desses produtos acabou definhando junto com a queda do mercado. E o crédito, que até aparece um pouco no Goldman Sachs, mas mais em Bank of America e outras instituições financeiras, já começa a demonstrar que está aumentando. Sim, as pessoas estão gastando mais no crédito, estão reduzindo a sua poupança, o que é bom para a economia, mostra que as pessoas estão gastando, mas começa a mostrar que as pessoas já estão precisando utilizar o crédito, não estão gastando puramente o seu capital. Isso pode ser um indicativo preocupante de que daqui a pouco no futuro as famílias começam a se endividar muito, ou pode mostrar assim, uma forma ainda que pelo menos a economia deve continuar crescendo enquanto o apetite das pessoas pelos gastos continuar forte. Zanin, meu amigo, eu tenho uma dúvida de um cara que trabalha contigo, que participou do 710 ontem ou semana passada, a idade está batendo. Eu lembro que ele participou de semana passada, do Fábio, o Fábio Fares. Ele me falou o seguinte, na hora que ele estava fazendo o 710 comigo, exatamente na hora, piscou o e-mail. Aí ele falou, deixa eu compartilhar minha tela para te contar uma história. Aí eu compartilhei a tela dele. Era um empréstimo do Citi de alguns $1.000 com 3 ou 4 meses de carência a juros zero. Literalmente zero. Era zero juros. Eu falei, qual é a pegadinha? Ele, não, pegadinha não tem. Se eu pagar tudo bonitinho, não tem pegadinha. Agora, se eu atrasar meio segundo, é facada. Mas a juros zero, literalmente, como é que esses caras devem estar com uma esperança muito doida que esse dinheiro vire salário americano e a pessoa atrase e passe a cobrar juros. Isso está sendo uma constância no setor bancário americano, sabe? Sim, a gente está vendo um nível, na verdade, um aumento de crédito das instituições financeiras. E aí que está, o que mostra que a economia está com indicadores ambíguos, né? A gente tem um medo maior, uma aversão ao risco maior, mas assim, se a gente parar para pensar, o mercado de trabalho ainda está forte, né? O crédito
eu sempre falo, né, a pior pessoa do mundo, assim, em termos de crédito nos Estados Unidos, né, vamos dizer, Guilherme, o professor Cabral decidiu abrir um cheque especial nos Estados Unidos e pedir empréstimo. Não tem histórico nenhum lá, tá? Não tem nenhum valor, não tem absolutamente nada. Simplesmente quer pegar um empréstimo nos Estados Unidos. A pior taxa que a pessoa vai pagar é 25% ao ano. Né? Se a gente parar para pensar no Brasil, que a gente tem 10, 15% ao mês, 25% ao ano até não é tão caro, né? Bonds, agora a gente está olhando, a gente tem a Bonds List, né? Bonds do Google estão pagando 2% ao ano, mais ou menos. Do JP Morgan estão pagando 3, 4% ao ano. Então, assim, é um nível de taxa de juros extremamente baixo. Concordo que zero é realmente algo extremamente estimulativo, mas mostra exatamente isso, que a gente está vendo as instituições financeiras elas tentarem aumentar, sim, o crédito, porque não houve tanta demanda na pandemia, os bancos centrais eles injetaram dinheiro e as pessoas ficaram com bastante reservas e receberam dinheiro na mão, então o crédito não aumentou tanto e as instituições financeiras não queriam. Agora a gente está vendo o cenário oposto, onde as instituições financeiras estão de novo voltando a aumentar o provisionamento, mas também ligando a máquina de crédito, dizendo o seguinte, o crédito ainda não está o suficiente, não está em níveis alarmantes de risco. O que, de novo, é um sinal bom. Apesar de fazer as pessoas se endividarem, obviamente isso não é interessante a longo prazo, no curto prazo acaba gerando, sim, essa economia, e os bancos estão entendendo que eles estão bem capitalizados, que eles já estão começando a se proteger e que eles podem dar crédito, sim, para pessoas que tenham provavelmente um bom rating. E o Fábio deve ter um bom rating para ter esse acesso. Trabalha na Avenue, é outro patamar, né? Na BMC também. Ô Zanin, por falar em trabalhar na Avenue, você conhece a nossa produtora aqui, uma das produtoras, a Renata, ela fica aqui no estúdio. Você conhece ela ou não? Acho que não. Eu tomei uma bronca dela porque eu cheguei com aquele kit que você gentilmente nos deu, né, com café, e ela ficou de olho, né? Uma inveja assim que você não faz ideia. E aí eu falei, deixa eu falar com o Zanin para ver se ele disponibiliza um kit para ela, hein, Zanin? É possível, Zanin? Pedido no ar é sacanagem, né? E eu fui seu professor de renda fixa e não ganhei nada e te passei. Tá me quieto esse negócio. Tá bom. E eu não tomo nem café. Isa, Renata, a gente vai atrás de alguns kits, Eu sei que a galera gosta bastante das canecas, coisas assim, né? O kit lá de café. Ô, Renata, já fiz minha parte, agora é com o Zanin. Meu caro, é o seguinte, eu vi uma notícia hoje dizendo que os investidores nos Estados Unidos cortaram o nível de posições em equity para o menor nível desde a quebra do Lehman, né? A minha pergunta é, para aqueles investidores que querem continuar com posições em equity e estão buscando setores mais defensivos nos Estados Unidos, Ani, o que você recomenda? Então, Gani, eu acho que assim, primeira coisa, faz total sentido o investidor voltar para a renda fixa, né? No mundo onde a gente tem taxa de juros mais elevada, principalmente nos Estados Unidos, onde historicamente a gente pega a última década, né? A gente não tinha projeções de níveis de juros a 3, 4% nos últimos 10 anos. 20 anos, quiçá, a gente chegou em 6% lá em 2003. Então, assim, para o americano tradicional, receber 6% ao ano é sensacional, né? 4%, 3%. Comparado no Brasil, que a gente fala poupança, pagando 6% e o pessoal acha ruim. Então, para a gente entender o porquê que o investidor brasileiro tem tanto em renda fixa, que sempre teve um juros elevado, e nos Estados Unidos esse mesmo movimento é compartilhado, só que agora eles estão com um nível maior, então faz sentido ter essa rotação. O que acaba, sim, definhando diversas ações, e não à toa que a gente vê o S&P 500 caindo 20%, o Nasdaq caindo mais de 30%, algumas ações aí caindo forte, então a gente tem uma explicação lógica. Eu acho que para quem busca com setores mais defensivos,
é o que a gente fala da velha economia, né? Só que a velha economia, apesar desse nome parecer até um pouco pejorativo, são setores que são altamente dependentes, altamente necessários para nossas vidas. Então, empresas como o Walmart, por exemplo, a maior varejista do mundo, então eles provavelmente vão sentir a inflação e vão repassar os preços. A gente tem outras empresas como Coca-Cola, McDonald's, que as pessoas provavelmente vão continuar consumindo, mesmo com a inflação maior, mesmo com a perda do poder de compra, elas vão pegar e vão repassar os preços, e aí, assim, elas vão definir se elas vão conseguir repassar tudo, ou se elas vão conseguir repassar uma parte, vão precisar reduzir o número de funcionários. Eu acho que setores mais tradicionais, nesse sentido, McDonald's, Coca-Cola, Walmart, também petróleo, que era algo que muita gente que acompanha o mercado há um bom tempo sabe, né? No passado a gente olhava o preço do petróleo, era praticamente o segundo indicador, né? Olhava a primeira cotação do dólar e depois o preço do petróleo, porque ele é um indicador extremamente relevante, por causa que as maiores empresas eram petrolíferas, segundo porque dizia como que estava a atividade econômica. E hoje a gente voltou com essa preocupação com o petróleo. Ele tende a ser uma forma de proteger contra a inflação a longo prazo, e a gente viu os estoques de petróleo extremamente baixos, diversos gestores comprando ainda. Warren Buffett aumentou a posição em ExxonMobil, a gente comentou isso, né, na última conversa, que ele deu uma declaração dizendo que ele espera que o petróleo esteja nos próximos 200 anos na nossa vida. Eu sei que muita gente acredita nas energias renováveis, que a eólica e solar vão tomar conta principalmente aí do setor de petróleo, mas na visão deles, provavelmente a gente vai continuar usando ainda por muito tempo, e faz sentido. Se a gente parar para pensar, remédios, asfalto, bomba de mascar, muita coisa tem produtos derivados do petróleo, e esse é um setor que se mostra um pouco mais defensivo. Então, economias mais tradicionais, que estão há muito tempo, ferrovias, assim por diante, tendem a ser uma forma de proteger mais. Eu acho que essa aqui é a beleza do mercado americano, né? A gente sai de um aquário de 400 empresas no Brasil para mais de 58.200 ativos no mercado internacional, segundo o World Federation of Exchanges. Então, a gente, com certeza, dessas 58 mil, vai ter alguma empresa que vai se beneficiar desse cenário mais turbulento que a gente está vivendo. Zani, tem o resultado, o balanço da Netflix, né, que vai ser divulgado aí no final do dia. Qual que é a expectativa? Netflix é a principal queda do S&P 500, né? Se a gente pegar, são 505 empresas, inclusive eu gosto de falar, apesar do indicador ser 500. E a maior queda, 68% nesse ano. Acho que muitos investidores têm, é uma empresa que provavelmente todo mundo aqui deve ter em casa, pelo menos já utilizou essa plataforma e sabe o quanto ela é significativa aí na vida das pessoas. Hoje em dia, conversas, discussões praticamente passam pelo Netflix. Então, criou um brand gigantesco. Só que essa empresa, além de ser um caso excelente de crescimento, turnaround, já começa a mostrar o que a gente chama de growth trap. Muita gente fala de value trap, né, que é aquelas empresas baratas que, de repente, podem ficar ainda mais baratas. Eu gosto de falar de growth trap, que é aquele crescimento que uma hora vai começar a definhar, né, a não ser que ela cresça ad eterno, que é difícil, a gente acaba vendo empresas começando a mostrar um decrescimento. São esperados queda de 2 milhões de assinantes na Netflix. Eles disseram que eles pretendem cortar, inclusive, pessoas que pagam e, por exemplo, estão dividindo com outras pessoas. Então, eles querem tentar limitar o número de acessos para que as pessoas não fiquem compartilhando senhas. Eles vão deletar várias contas que estão inativas há mais de um ano. Mesmo que a pessoa continue pagando, eles querem parar com isso, para mostrar o número real. O que é uma decisão acertada, ponto de vista de longo prazo, só que no curto prazo o mercado deve bater, porque não gosta de ouvir, principalmente uma empresa que negocia múltiplos de crescimento, de repente vê um decréscimo. A gente nunca teve exposição à Netflix. Inclusive, outro exemplo disso é Disney, né? Tem
a Amazon com a HBO, tem a Warner que fez a spin-off, mas a gente acredita que esse é um setor que é extremamente competitivo, difícil, de margens baixas, extrema necessidade de atualização. Então, é um setor que é bem complicado. A Netflix ainda deve sofrer alguns trimestres enquanto não vê algum outro catalisador, seja games, seja daqui a pouco anúncios dentro da plataforma. Eles estão tentando achar outras formas de monetizar. Agora, dado tudo mais constante como está hoje, eu acho que os múltiplos da empresa, apesar de ter caído bastante, ainda não fazem tanto sentido. Ela precisa se reinventar. Meu amigo, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu estava até falando com o Flávio, que foi antes de você. O Walmart, trimestre passado, falou, olha, não consigo repassar preço, tá difícil, se eu repassar meu consumidor some, hábito americano tá mudando, não me espere um bom segundo tri. De uma forma educada eles falaram isso. Netflix falou a mesma coisa, olha, era para perder, sei lá, 200, perdi 500, um pedaço foi Rússia, mas mesmo sem Rússia eu me ferrei. E eu espero perder trimestre que vem, que é esse que acabou agora em junho, 800, mas o Barclays já fala em 2 milhões e pouco. Dos que já divulgaram o resultado, que são os bancos, né? Eu acho que só saiu bancos e IBM até agora dos grandes. Dos que já divulgaram o resultado, alguém falou que o gato que estava no telhado ganhou alguma família para o segundo semestre? A gente teve alguns casos já, sim, Gabriel, eu concordo contigo que esse clima generalizado, eu acho que, assim, primeiro que isso mostra a prudência, né? Segundo trimestre geralmente é um trimestre mais desafiador sempre, ainda mais com esse aumento de juros e todo um cenário mais incerto, então faz sentido as instituições financeiras apresentarem um resultado pelo menos darem um guidance, né, que é outra coisa que acontece muito nos Estados Unidos, principalmente o US GAAP, né, que é a forma de contabilidade deles, que é mais utilizada nos Estados Unidos, principalmente, não tanto na Europa. Uma das prerrogativas é necessário fazer, pelo menos alguma expectativa, alguma projeção, mesmo que adie por alguns trimestres, mas tem que dar um norte. Então, aquela coisa, né, joga a expectativa lá embaixo, se vier um resultado bom, consegue surpreender, todo mundo fica feliz. Se vier um resultado ruim, avisou, né? Então, é aquele clima mais defensivo. Acho que dois que saíram resultados. Hoje saiu Johnson & Johnson e ontem saiu Prologs, né? Prologs, para quem não sabe, é a maior empresa de galpões do mundo. Tá? Tem, inclusive, no Rio de Janeiro, tem em São Paulo. É um benchmark internacional e entre os principais clientes, o maior cliente deles é a Amazon. E eles vieram com uma revisão positiva de crescimento, de lucros, e se esperam que, apesar deles verem um aumento maior de vacância, eles repassaram preços e os preços foram bem aceitos, apesar de novo, aumentar a vacância, mesmo assim era o que estava projetada pela própria companhia, e eles aumentaram os lucros. Outro exemplo foi a Johnson & Johnson, que está conseguindo sim repassar a inflação. E aí, nesse sentido, até, Cabral, eu acho que é bem interessante, o próprio resultado da Walmart que veio no passado, Target também que veio, né, apresentou isso, que mostrou no balanço? Mostrou que eles estão sim aumentando os preços e as pessoas até estão comprando. Só que elas estão comprando menos produtos, então o carrinho está vindo com menos coisas, e estão comprando produtos mais baratos. Além disso, a gente está vendo um shift de consumo discricionário, home theater, TVs, para consumo direto no varejo, né? Seria viagens, restaurantes e assim por diante. Então, assim, essas empresas, elas devem sentir, sim. Costco, até semana passada, se eu não me engano, eles têm um cachorro-quente tradicional, que eles chamam, né? Que é muito famoso e que custa $1,50, e que eles precisavam aumentar. E que, por causa da inflação, o custo estava ficando praticamente para eles deficitário. E eles anunciaram que eles não vão aumentar. Decidiram que
isso vai ser, eles vão manter a tradição, definitivamente a operação vai começar até ficar deficitária. É algo que é mais propaganda para a empresa, até não é tão relevante assim. Mas, assim, eu acho que mostra um principal, assim, a gente vai ver tanto a Johnson & Johnson como a Costco sofrendo mais, e aí a gente deve sentir, assim, a receita vindo maior, mas o lucro líquido vindo menor. Então, eu acho que esse é o momento. Agora, aquela filosofia que a gente tinha no passado, até que muita gente lembra da época do Lehman, que se corta, que custo é que nem unha, né? Tem que ficar sempre cortando. Eu acho que nos últimos anos de bonança, a gente viu o contrário, né? A gente via empresas contratando adoidado, a gente via empresas gastando e investimento forte em CAPEX e assim por diante. Então, de repente, a gente vem para um cenário onde tudo começa a ficar mais difícil, mais incerto. E aí aquela prerrogativa antiga, para quem lembra no passado, de cortar custos, manter os estoques mais baixos, o capital girando de uma forma mais eficiente, eu acho que essa deve ser a narrativa dos próximos meses, com uma inflação, sim, atrapalhando alguns segmentos mais do que outros. O que eu quero também captar desses resultados é o mundo real. Eu quero captar não no PMI, não o mundo real. O cara lá do Walmart, o cara lá da Amazon, o cara lá falando, complicou, não tô vendendo, e eu acho que meu segundo semestre pode ter problema, entendeu? Então eu quero sair daquele meu mundo de economista para o mundo que o cara que tá no balcão. Para que o cara do balcão está sentindo na pele a economia americana? Que eu acho que é um modo a gente tentar enxergar o segundo semestre, entendeu? Eu acho que a Johnson & Johnson já começa a dar uma proxy disso. É claro que a gente vai sentir mais daqui a 2 semanas, quando aí vem o resultado do varejo. Hoje a gente tem Netflix, Tesla, mas são 2 expoentes aí um pouco diferentes do que do normal. A gente já começa a sentir em tecnologia uma queda forte, Cabral, em propaganda, em comerciais. Acho que o Google deve ser o mais impactado, o próprio Facebook também deve sofrer bastante. Então, se existe um menor investimento nisso, com certeza vai se refletir nas empresas também, vendo menores linhas de receita, né? Mas eu concordo contigo que esses primeiros resultados do setor bancário mostram que que as pessoas estão gastando mais, ou que estão precisando pedir mais crédito. Agora, não mostra se as pessoas se a atividade do Fed, por exemplo, de tentar transformar todo mundo, colocar todo mundo comprando bonds, de realmente diminuir o consumo, se as aéreas vão começar a diminuir, isso a gente ainda não tem a proxy verdadeira. Johnson & Johnson sentiu um aumento de custos, sim, diminuiu o seu lucro líquido, mas a receita conseguiu repassar a inflação por enquanto. Fechado. Tá certo. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente nesta tarde. Conversamos com Guilherme Zanin, estrategista da Avenue. Obrigada pela participação. Boa tarde, Guilherme. Obrigado, Isa, Cabral, Gani, até. Bom café, meu amigo. Entendeu, né? Sim.